Agora a gente vai voltar para a informação, porque agora a gente vai ter uma conversa muito importante. Em um mundo marcado por conflitos e tensões geopolíticas, o diálogo interreligioso surge como uma ferramenta essencial para a promoção da paz entre os povos. Recentemente, o Papa Francisco nomeou o cardeal Jorge Jacob como o novo prefeito para o dicastério para o diálogo interreligioso, reforçando a importância do entendimento entre diferentes tradições religiosas no cenário global. Aqui no Brasil, a Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB também trabalha para fortalecer essa aproximação entre as religiões e busca promover iniciativas para construir um ambiente de respeito e cooperação. Por isso, vamos receber aqui no Brasil hoje a Eduarda Scherer, que é integrante do Grupo de Reflexão para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A gente vai falar sobre o papel das religiões na pacificação dos conflitos e na boa relação entre os países. Bom dia e bem-vinda, Eduarda. Bom dia, Daiane, e todos que nos acompanham. Que alegria estar com vocês. É uma alegria para a gente, Eduarda, falar com você. E eu já começo te perguntando qual que é a importância do diálogo interreligioso em um mundo onde os conflitos muitas vezes têm esse componente religioso ou cultural. Olha o desafio dessa resposta e o desafio também dos nossos trabalhos, né, Daiane? Quando a gente fala na dimensão religiosa, talvez a gente está falando numa das áreas mais preciosas ao ser humano, que é a dimensão da crença e o transbordamento da fé. Mas se a gente olhar a potência desse lugar precioso de atuação, a gente percebe que a atuação de uma fé saudável e de uma fé madura, ela vai levar em diferentes realidades, diferentes dimensões espirituais e também dinâmicas religiosas, ao profundo respeito. E esse respeito que se traduz na dimensão de aceitar a diferença do outro. Então, eu saio de mim para entender a Deus, para entender o sagrado, mas eu volto ao meu olhar ao mundo, eu entendo que Deus está no meu próximo e naquilo que também me cerca. E essa é a potência da dimensão do diálogo, né? A atitude de perceber que a diferença acaba me completando e me conectando com o meu sagrado, com o meu precioso, nesse transbordamento do que é a humanidade em si, do que é a empatia. Então, em diferentes desdobramentos da seara do diálogo, a gente vai tentar e tratativas de pautar essa possibilidade de se aceitar o diferente através de ações de respeito, e essas ações de respeito hoje, elas são cooperações não violentas, né, cooperações de construção da paz, que vai querer concretizar em atitudes muito sólidas o que a gente considera amor, o que a gente considera atitudes de afeto com o próximo, com o meio ambiente, com tudo que nos rodeia. Eduarda, para que chegue a uma discussão assim no mundo todo, precisa partir da gente, né? A gente sabe que muitos casos de intolerância religiosa são registrados anualmente. A gente, inclusive, traz muito isso aqui. Então, tem que partir da gente, a gente respeitar o próximo, respeitar a opinião do próximo e não bater de frente ou querer humilhar por conta de uma opinião, né? E daí a gente vai num outro obstáculo que é causado muitas vezes por um discurso religioso, mas assim, um discurso religioso equivocado. Quando a fé ela se torna violenta, a gente não está mais falando de fé, a gente está falando de fanatismo, a gente está falando de extremismo e de uma atitude que nos afasta de Deus, que é uma atitude da destruição do outro, ou por poder, ou por ganância. Então, só que nas minhas terminologias a gente usou questões que são equivocadas, que não vão de encontro a um Deus ou uma perspectiva sagrada, pelo contrário, elas nos afastam desta dimensão divina e do que é sagrado. Ela nos torna muito mais terreno no sentido perverso, né, do que nos torna, às vezes, questionadores do que seria o pecado no mundo contemporâneo, enfim. Então, quando atitudes por meio de um discurso religioso são marcadas por expressão de poder, de domínio, de querer excluir, tornar excluir, né, o outro, ou propagar uma violência que cause dor a este próximo, a gente tem que parar,
a gente tem que respirar, né? E avaliar se essas atitudes, elas são muito mais humanas do que se encontram na seara de tornar uma caminhada uma trajetória sagrada. A gente está entrando aí daí numa seara, muitas vezes, equivocada do que e contrária, né, do que qualquer perspectiva de fé saudável. Onde há dor, por fim, a gente está indo na contramão do que é Deus. É verdade. Que frase bonita essa, olha só. Ô, Eduardo, o Papa Francisco tem enfatizado, né, a necessidade desse diálogo e essa recente nomeação do cardeal, ela reforça esse compromisso. Como que você avalia essa escolha e o impacto que ela pode ter para o mundo? A gente vem avaliando, né, e a gente pode também retomar toda a escola franciscana e todas as convocações reiteradas que o Papa Francisco nos incentiva nesses últimos anos, do olhar para uma caminhada do mundo plural e de uma caminhada da diversidade, de um testemunho desta diversidade se lidar com a diferença. Então, a gente tem que reconhecer como tornar a dimensão, né, do que a gente, quanto católico, acredita na perspectiva de um Deus trino que por si é diverso, como fazer isso nas nossas implicações e no nosso dia a dia. Então, a gente faz isso na nossa seara doméstica, familiar, na nossa seara de convívio comunitário, mas também na nossa seara eclesiológica. Então, quando a gente tem gestos que nos legitimam a ir de encontro com essa perspectiva da diferença e que isso nos torna também evangelizadores, a gente tem uma nova potência para a caminhada, né? Uma caminhada cristã, uma caminhada coerente com o testemunho do amor e novos desafios que tornam a nossa Igreja Católica bastante inovadora para os nossos tempos e também se desafia, né, a estar num constante exercício de redenção e evangelização que nos pede esses novos ventos do mundo. Diante dessa fala sua, eu queria te fazer outra pergunta voltada para a questão de guerra. A gente vê que muitas vezes as pessoas ficam guerreando por conta, né, de religião. A gente vê muito isso no mundo. Tem lugares aí que são anos e anos brigando por conta disso. Se agir dessa maneira aí, a gente evitaria esse tipo de coisa? Com certeza, né? Eu vou retomar, sim, um pouco da trajetória e do convívio com os meus colegas na dimensão do ecumenismo e do diálogo religioso, que por si só é uma escola de cooperação e ajuda humanitária. A gente nunca vai ver agentes ecumênicos que são isolados a trabalhar só em atos ecumênicos, que por si só são preciosíssimos, né? Mas a gente sempre vai estar envolvido como testemunha ocular de atos de violência, ir de encontro com ajudas de assistência social e ajuda humanitária, porque a gente percebe essa preciosidade em ajudar o irmão e irmã, porque perceber a diferença e perceber, então, que o outro, ele me ajuda, ele me ensina, mas também, por vezes, ele sofre em função de atos de violência, né, de cenários de guerra que a gente ainda percebe no mundo, é eu também me colocar a serviço desse próximo para a derrubada dessas violências. Então, a atitude do diálogo, ela sempre também vai ser uma atitude de cooperação por si só. Uma atitude que, primeiro, quer prevenir a violência, mas quando não é mais possível, quando a violência ela já existe no mundo, ela vai fazer de tudo para cessá-la. Então, esses nossos gestos de paz, eles se tornam bastante concretos e necessários para pôr fim às mais diferentes realidades de dor. E como que é esse trabalho realizado por vocês aí? De que forma, né, a gente pode se espelhar para poder contribuir? É um trabalho bastante valioso e muito, muito afetuoso, né? A gente hoje tem a Comissão Episcopal Pastoral, então é uma área da CNBB que ela cuida dessas tratativas na dimensão do ecumenismo, que a nossa escola ecumênica a nível de Brasil também tem uma história bastante rica e que ensina outras realidades do mundo, e a gente tem o segmento do diálogo interreligioso, que então vai trabalhar nessas perspectivas das diferentes espiritualidades e convicções religiosas. Então, hoje a gente tem os bispos que se organizam nessa comissão, bispos que presidem essa comissão nessa área temática da CNBB, tem os grupos que assessoram a comissão, que é onde eu faço parte, em diferentes realidades, os regionais da CNBB, a gente vai ter esses agentes
que são sensíveis à causa ecumênica. Então, o que eu recomendaria é que as pessoas interessadas entrem em contato com a regional da sua CNBB para ver qual é a figura referencial dessa área temática de pastoral, e por si só vai perceber o quanto rica é a caminhada local em cada região do Brasil que acaba já trabalhando por décadas na área do ecumenismo ou do diálogo religioso de acordo com a sua realidade a nível de estado, a nível de região do país, nos mais diferentes trabalhos de parceria com outras igrejas, com outras instituições religiosas, com outras áreas pastorais, porque o ecumenismo ele acaba se integrando e se articulando transversalmente também outros serviços pastorais da nossa igreja. Então, tem muitas coisas e muito serviço a fazer e também a gente aprender, né, com as demandas novas que chegam na nossa sociedade. Eduardo, e a gente acompanhou aqui, sempre acompanha, que o Papa Francisco sempre pede por paz. Todas as guerras ele pede, ele clama por essa paz. Agora a gente está vendo o pessoal sendo liberado ali em Gaza. E assim, eu queria que você comentasse se existe em algum momento da história, quais são esses momentos em que a igreja, em que esse diálogo entre as religiões contribuiu para o fim, né, dessas guerras ou de conflitos menores. A gente tem uma passagem muito bonita franciscana, que ele vai ao encontro de um líder religioso na Ásia, né? Enfim, ele promove a cooperação interreligiosa. E eu acho que se a gente avança para a nossa história moderna, contemporânea, a gente pode perceber a própria parceria que se dá, a parceria não, né? Eu diria que é a promoção de um outro discurso religioso e de posicionamento de igreja que se dá a partir do Concílio Vaticano II, que é um reflexo também e fruto de resultado de toda a resiliência e sobrevivência que a gente teve necessária a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, se a gente vai estudar a fundo o que a teologia nos convoca a partir do Concílio Vaticano II, a gente vai entender que ela por si só é uma mensagem de paz, mas de uma paz que ela não é neutra, é uma paz que não é abstrata, é uma paz muito posicionada a dar um entendimento complexo, um entendimento que exige um amadurecimento de fé do que se espera de um cristão e mais limitado, né, a nossa casa católica, que se espera de um católico aos sinais que já se alertavam ao século XXI. E eu acho que todos os documentos e todas as campanhas reiteradas de convocação do Papa Francisco, as encíclicas de cuidado com a casa comum, todas elas reiteram a esse cuidado necessário de uma paz que ela se dá em vários níveis, né? Nível indivíduo, com as crises e dores existenciais, que também são conflitos presentes e latentes, né, na nossa sociedade, os conflitos coletivos, que eles podem se tornar globais, mas que às vezes eles acontecem na nossa seara de região e de país, né, em vista ali as nossas polarizações políticas como um todo, e também esse olhar atento de cessar as questões e conflitos intra-eclesiologia da nossa própria igreja. Então, a gente tem bases muito sólidas e muito concretas que nos permitem ou nos dão legitimidade de agir de forma plena e coerente com o testemunho cristão de uma tradição bastante contemporânea que aproveita a preciosidade da caminhada da igreja, né, uma caminhada milenar, mas que enaltece estratégias de pôr fim a qualquer perspectiva de conflito hoje tão evidente e até, infelizmente, compreendida por muitos, né, como justificável. Mas a gente tem nosso magistério, a nossa igreja, que vão nos dar um amplo arcabouço para a gente se posicionar de forma plena e contrária a processos de violência. Enfrentando desafios, mais firme no propósito. Eduarda, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço que a gente se encontre, né, na caminhada e sempre à disposição de toda a equipe. Obrigada. Gente, todo mundo pedir pela paz e ter uma boa relação com os colegas que dá tudo certo.